Quando quiser, hein? TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana trazendo uma palavra direcionada ao seu coração. Como é que foi a sua semana? Manda uma mensagem. Nós temos aí o nosso WhatsApp. Gostaria que você ficasse muito à vontade, né? Você pudesse mandar uma mensagem, falar como é que, né, você tá vendo esse programa, o que Deus tem feito na sua vida. Isso é muito importante nos avaliar, né, para que nós possamos, claro, melhorar a cada dia. Mas eu quero, especialmente hoje, mandar um abraço para a Dona Ângela. Dona Ângela, ela mora ali no sertão do Carangola e sempre eu passo por ali e ela sempre fala, pastor, manda aí um tchauzinho para mim. Dona Ângela, quero dizer uma coisa para a senhora é amada, nós amamos. A TVC, o programa Pão da Vida, ama muito a senhora é especial. Não somente ela, mas também o Dr. Luiz Felipe, né, que tem cuidado de mim, né? Ele é o nosso nutricionista, meu e da minha família também. Ele assiste o programa todas as manhãs de domingo. Então, um grande abraço, Dr. Luiz Felipe, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, sempre, claro, com a palavra de Deus, né? E hoje eu quero começar o programa de uma forma muito especial. E como é que é essa forma especial? Agradecendo. E eu trouxe aqui, né, até uma lista pequena, porque senão eu teria que ficar aqui o dia inteiro agradecendo algumas pessoas que são muito especiais. E primeiro, claro, sempre a Deus em primeiro lugar, porque é Ele que nos dá vida, Ele é o autor da vida, é Ele, né, que nos dá o fôlego de vida para que possamos trabalhar, para que possamos interagir, é Ele que nos protege, é Ele que cuida em detalhes, né, de cada dia, de cada hora, de cada tempo, de cada um de nós. Então, eu quero agradecer muito a Deus. Deus é fiel e Ele tem sido fiel na minha vida, na vida da minha família. Mas eu também não posso deixar de agradecer pela vida da minha esposa, que tem sido uma mulher fiel, uma mulher que tem estado lado a lado comigo, né? E eu sou uma pessoa assim que estou sempre criando, né, novas coisas, novos trabalhos, e ela sempre do meu lado, incansável, trabalhadeira, honesta, uma mulher muito especial, uma mulher de Deus, né? Pastora Roberta, então quero te agradecer, né, porque a senhora tem sido fiel ao meu lado. E também os meus filhos, Sara e Samuel, que também nos acompanha, né, em todos os movimentos, tudo aquilo que nós fazemos, ele está sempre conosco. Então, Sara e Samuel, um grande abraço, quero agradecer pela vida de vocês. Mas também não poderia deixar de agradecer pelo meu bispo, Bispo Gessé, que acreditou em mim, que me consagrou ao ministério, né, que tem me acompanhado, tem sido um discipulador, uma pessoa que tem estado lado a lado nesses 15 anos de ministério. Então, bispo, quero agradecer também a Deus pela vida do Senhor. Também não poderia deixar de agradecer pela vida da Beth. Sim, a Beth aqui, né, do nosso canal, ela que nos trouxe aqui para o canal, ela que abriu essa porta, nos deu essa oportunidade para nós iniciarmos aqui o programa Pão da Vida. Então, Beth, muito obrigado. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, alegrando o seu coração. Também não posso deixar de agradecer o diretor, né, da TVC, o Cláudio, né, Cláudio Magnavita, que também nos deu essa oportunidade, que acreditou no nosso trabalho, continua acreditando e nos dando essa oportunidade, né, de estarmos aqui com o programa Pão da Vida, trazendo sempre uma palavra de Deus. E eu tenho certeza que tem sido assim uma palavra que tem trazido conforto aos corações. Então, Cláudio, muito obrigado. Que Deus possa estar iluminando a sua vida, que Deus possa estar direcionando os seus passos para que você possa alcançar os seus objetivos. Que Deus abençoe você grandemente. E como eu falei aqui, não poderia também deixar de agradecer o Dr. Luiz Felipe,
que tem sido meu nutricionista, tem cuidado da minha saúde. Ele, né, a academia, né, onde eu pratico aí meu esporte, né, lá com a Jéssica, na Anatomy da Musela, eu quero agradecer a Jéssica, o Christian, né, que também tem cuidado de mim lá, né, tem sido assim uma pessoa muito presente, né, me orientando nos exercícios. Então, Christian, muito obrigado, também quero te agradecer grandemente, tá? Agradecer a todas aquelas pessoas que de alguma forma têm acrescentado algo na minha vida e acrescentou ao longo dos anos, né? Meus professores, né? Tantas pessoas, pastores, né? Que passaram pela minha vida, que acrescentaram algo na minha vida. E por que eu quero iniciar, ou iniciei, o programa hoje com esses agradecimentos? Queridos, essa é uma maneira de nós honrarmos. Por quê? Porque hoje eu quero falar sobre honra. Algo que naturalmente foi ensinado, né, ao longo da nossa vida, através dos nossos pais, o princípio de honra, mas algo que tem se perdido nesses dias. E nós temos visto alguns conflitos, né, algumas jovens batendo em professores. Esses dias um vídeo aí, um jovem jogando uma cadeira num professor. E quantas situações nós estamos vendo nesses dias, né, de pessoas tomando atitudes totalmente erradas com relação àquelas pessoas que têm investido em suas vidas. Entenda bem, o ser humano não é perfeito, nós somos pecadores, a Bíblia fala que nós somos pecadores. E se nós falarmos que não temos pecado, já mentimos. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Então nós erramos, falhamos, o homem falha. Né? O meu pai, eu amo, né? Claro, hoje ele não está mais comigo, mas eu amo meu pai, ele foi uma pessoa especial. Mas errou? Sim, teve seus erros. Mas uma coisa eu quero dizer para você, eu nunca deixei de honrar o meu pai. Nunca deixei que ninguém falasse mal do meu pai. Talvez ele não tenha sido uma pessoa perfeita, mas eu continuei e continuo honrando o meu pai. Queridos, nós precisamos aprender ou reaprender o princípio de honra. E tu sabe quando que nós começamos a perder esse princípio da honra? Quando nós deixamos de tomar uma pequena atitude. Sabe qual atitude? Bença mãe, bença pai. Interessante que a Bíblia fala que quando nós aprendemos a honrar o pai e a mãe, existe longevidade, existe bênção para nós. Queridos, então entenda, a educação, ela não se aprende na escola. O professor, ele não está ali para educar os nossos filhos. Não, ele está ali para acrescentar saberes, mas não educar. A educação, ela teria que vir de casa. São os pais que formam a consciência da criança. É os pais que ensinam o que é o certo e errado. São os pais. Mas interessante, eu sei que nós, né, eu estou aqui com meus 52 anos, a minha vida não foi fácil. Então hoje o que eu posso facilitar para os meus filhos, eu faço. Mas você sabe que muitas vezes nós estamos errando na nossa educação? Por quê? Porque nós estamos facilitando demais, nós não estamos permitindo com que eles tenham certa dificuldade, mas a dificuldade também traz ensinamentos. Você sabia que nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que quando nós acertamos? Aprendemos muito mais com os nossos erros. E às vezes nós não estamos permitindo com que os nossos filhos passem por essas dificuldades. E aí nós criamos uma geração que não respeita, não honra. Mas eu gostaria que você, nesse momento, pegasse a sua Bíblia, para que não fique somente em minhas palavras. Pega a sua Bíblia e abra comigo a Bíblia lá em Romanos, capítulo 13, versículo 7. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Queridos, nós precisamos pagar. Quando fala aqui, pagar o que é devido, interessante que o apóstolo Paulo, ele está nos trazendo o entendimento que existe uma dívida. E nós precisamos pagar.
E muitas vezes nós não conseguimos pagar financeiramente. Mas como é que nós podemos pagar isso? Honrando essa pessoa. Dizendo para ela, muito obrigado por você ter passado pela minha vida. Muito obrigado pelo conhecimento que você me trouxe na escola, meu professor. Muito obrigado porque um dia você me ajudou e se eu cheguei aonde eu cheguei, é porque houve pessoas que me ajudaram nessa caminhada. Minha mãe, meu pai, professores e tantas outras pessoas que passaram pela minha vida, que me trouxeram orientações, que me trouxeram direções, que me incentivaram, que motivaram. Mas tu sabe que nós, como seres humanos, nós temos a tendência de esquecer dessas pessoas. Simplesmente deixar como algo do passado. Queridos, mas nós precisamos aprender a honrar essas pessoas. E eu fico assim, muitas vezes, pensando e até mesmo questionando, que há um momento, né, que nós refletimos muito sobre isso. É quando aquelas pessoas que nós gostamos e amamos morrem. Lá no velório. Muitas vezes nós paramos aquele momento para refletir, mas como ser humano a gente esquece. Nós esquecemos, nós saímos dali e esquecemos que nós precisamos continuar honrando, continuar agradecendo, continuar abraçando, continuar amando. Entendendo que as pessoas, como eu falei aqui, não são perfeitas, mas são pessoas importantes para o nosso crescimento, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Entenda, queridos, ninguém alcança nada sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Precisa de pessoas. Precisa compartilhar momentos com pessoas. Então, vamos aprender a honrar. E como eu falei, queridos, lá em Êxodo 20, né, fala que, né, o princípio de longevidade, Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Honra eles. Aprenda isso, aprenda a honrar. Mas eu quero não somente falar, né, para os filhos, porque quando nós chegamos, né, a esse entendimento, né, como hoje eu estou falando para vocês, né, de honrar o pai e a mãe, nós já passamos pelo período da criação, nós já crescemos, nós já chegamos à idade de adulto. Mas o processo ele começa quando criança. Então a responsabilidade é dos pais ensinarem os filhos a honrar, os filhos a respeitar o professor, os filhos a respeitar as autoridades. Ah, mas talvez aquela autoridade não é uma boa autoridade. Você sabia que a Bíblia fala que nós não devemos nos levantar ou falar mal de nenhuma autoridade, mas nós precisamos orar por elas? Esse é o nosso princípio. A palavra de Deus fala que não existe autoridade que não tenha vindo de Deus. Deus não tenha levantado essa autoridade, mesmo que talvez não seja uma boa autoridade. Porque muitas vezes, querido, nós temos aquilo que nós merecemos, ou aquilo que nós pedimos, e muitas vezes não são coisas boas, porque como nós não conhecemos o futuro, nós acreditamos e muitas vezes nós nos decepcionamos. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ficar falando mal. Ah, mas eu não acreditei naquela pessoa, então eu posso falar mal dela. Não, a Bíblia fala que não, que o nosso papel é orar por essas autoridades, independente de qual seja, ore por ela. Porque, entenda, a única pessoa que pode mudar o coração do ser humano é Deus. O homem não pode. O médico não tem esse poder. Ele até tira o coração. Ele até coloca ali uma válvula, mas ele não tem o poder de mudar as intenções do coração. Então nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a buscar do Senhor. Falar, Senhor, muda aquele coração. Mas vamos voltar aqui para a palavra de honra. E interessante, queridos, que quando nós falamos, né, de honra, nós precisamos entender que há princípios que são inegociáveis, que são
o respeito, a obediência. E nós precisamos aprender a respeitar as diferenças, respeitar as pessoas, entender que cada um de nós temos uma criação, tivemos uma cultura e cada um de nós temos o direito de pensar aquilo que nós queremos, mas precisamos aprender a respeitar. E eu tenho visto uma grande falta de respeito das pessoas. Falta de respeito, abusos. Nós vemos até mesmo agressões, pessoas agredindo uma outra, né? Por quê? Porque não respeita, porque não conhece esses princípios, que são princípios que mudam toda a nossa vida. E quando eu li aqui, né, de Romanos, né, o apóstolo Paulo, Romanos 13, 7, capítulo 13, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele trata dos deveres com relação à sociedade. Né? Quando nós pegamos todo o contexto aqui de Romanos, você vai ver, né, no versículo 1 e 2 do capítulo 13, Paulo falando sobre a sujeição às autoridades, pois não há autoridade que não seja estabelecida por Deus. Sujeição, temos que estar sujeito. Ah, mas não é uma boa autoridade, mas tem que estar sujeito. Ore por ela, comece a orar. Você sabia que há muitos pastores que às vezes ficam fracos durante o ministério, ou até faz algo que não deveria ser feito, mas é porque falta oração por eles. Às vezes nós criticamos demais, às vezes nós exigimos demais, mas nós não oramos. Não falamos com o Senhor: Senhor, fortalece aquele líder, fortalece aquele pastor, fortalece, Senhor Deus, o presidente, o prefeito, o deputado, o vereador, o nosso juiz, o nosso delegado. Senhor, abençoa eles, abençoa a vida deles, para que eles possam ter um entendimento, para que possa governar para a nossa cidade, para o nosso país. Mas às vezes a única coisa que nós fazemos é criticar. A única vez que nós fazemos é reclamar, é questionar. Mas, queridos, vamos mudar essa atitude do nosso coração. Vamos mudar, vamos começar a pensar e ver as coisas de uma forma diferente, de uma forma dentro de uma ótica de Cristo. Não dentro de uma ótica humana, mas de uma ótica do sobrenatural, do amor de Deus, do amor que perdoa o pecador, do amor que abraça o caído, que levanta aquele que muitas vezes está no lamaçal e dá uma segunda chance. Foi isso que Jesus fez todo o tempo dentro do seu ministério. Jesus, ele é o símbolo do amor. E nós precisamos refletir Jesus na vida das pessoas. Mas isso não quer dizer que nós não devemos ensinar. Com amor, sim. Algumas pessoas falam assim: pastor, mas a Bíblia fala sobre disciplinar com vara. Quero dizer uma coisa para você: eu sou totalmente contra a violência. Mas a vara, muitas vezes, não quer dizer que o pai precisa bater no filho. Não. Mas o pai tem que dar uma palavra dura. Às vezes o pai tem que falar de uma forma um pouco mais áspera. Para quê? Para que o filho possa ver a autoridade sobre a vida do pai. Para que o filho possa ver que aquilo que ele está fazendo está errado. O caminho que ele está tomando é caminho de morte. Mas às vezes nós negociamos. E eu vejo filhos tratando o pai como um amiguinho. Oi, cara. Oi, velho. Oi, xará. Queridos, não é assim. A gente precisa ter respeito. Por mais que nós venhamos ser amigos dos nossos filhos, mas os nossos filhos precisam saber quem nós somos. Somos pais. Precisa haver respeito. E isso, queridos, é ensinado. Agora, ensinar dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Ensinar, vai ser necessário você sentar, talvez, ao lado do seu filho e explicar a ele a vida, né, o porquê de algumas atitudes que talvez você é um pouco severo, mas você vai ter que explicar. Isso dá trabalho, mas é necessário. É necessário para que nós venhamos construir uma geração que faça diferença, mas faça diferença dentro de uma visão positiva. No versículo 5, aqui do capítulo 13, nós vemos aqui falando sobre sejam submissos às autoridades, não somente pela possibilidade da punição, mas também por uma boa consciência. Queridos,
A nossa consciência precisa estar em paz. Sim, respeita a autoridade pela sua consciência. Crie esses valores dentro de você. Saiba que existem pessoas que são autoridade sobre a sua vida. O seu patrão que paga o seu salário. Queridos, quantas vezes eu ouvi pessoas dizer que na hora do trabalho estava orando. Uau, peraí, está errado. Isso é roubar o seu patrão. Não, querido, a hora de trabalhar é hora de trabalhar. A não ser que o patrão te dê essa liberdade para isso. Mas hora de trabalho é hora de trabalho, não é para o banheiro orar. Não é para ir para o banheiro ler a Bíblia. Não, queridos. É para você trabalhar. Existe um contrato de trabalho. Então nós precisamos ser cristãos que façam a diferença. Diferença nessa sociedade. No versículo 7 fala sobre, ele fala aqui, reforça a orientação que devemos pagar o que é devido. Pagar o que é devido. Querido, se existem pessoas que investiram na sua vida, você tem uma dívida com ela. Talvez você não vai conseguir pagar financeiramente, mas honra essa pessoa. Fala para ela o quanto ela foi importante. Fala para o seu pai o quanto ele é importante. Talvez ele não tenha sido um pai que você gostaria que fosse, mas ele te trouxe ao mundo. Foi ele, Foi sua mãe, foi aquelas pessoas que cuidaram de você, que precisam também ser honrados. Então, aprenda a honrar. Aprenda a agradecer, aprenda a ser grato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você vai na padaria comprar um pão e você agradece aquela pessoa que está te servindo? Você já falou para ela o quanto ela é importante? Porque se ela não estivesse ali para te servir o pão, como é que você compraria o pão daquela padaria? Então você precisa aprender a ser grato, agradecer. Meu amigo, muito obrigado por você estar aqui me servindo. E eu tenho essa prática, Claro, não é sempre, não é toda hora, mas tem momentos que eu chego para determinadas pessoas e agradeço, muito obrigado por você estar limpando esse ambiente. Isso é uma forma de honrar. Isso é uma forma de você validar o que aquela pessoa está fazendo para você. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: o que nós podemos fazer? Primeiro, queridos, reconheça que as pessoas que passaram pela sua vida não são perfeitas, mas foram pessoas que tiveram acesso a você e acrescentaram algo na sua vida. Eu falo que, às vezes, acontece de nós ouvirmos algumas coisas que nós não gostamos, mas mesmo dentro de algumas coisas que a gente não gosta, sempre tem algo que talvez você venha aprender. Então é como se você fosse comer peixe. Separe o espinho da carne, coma a carne, separe os espinhos. Mas aprenda até com aquilo que talvez não seja bom, mas aprenda algo para que você possa crescer e se tornar uma pessoa melhor. Então, vamos reconhecer as pessoas, vamos honrar as pessoas, vamos ser gratos às pessoas. E não demore, sabe por quê? Porque você não sabe o dia da manhã. E quantas vezes você perde a oportunidade de agradecer aquela pessoa e ela pode partir. Então, agradeça enquanto há tempo, seja agradecido. E não somente, você precisa ouvir, entender, mas você precisa praticar e reproduzir. Reproduza isso na vida de alguém. Encontre pessoas na vida dos seus filhos. Reproduza isso. Mostre a eles como é importante esse princípio da honra. Porque eles precisam, os nossos filhos precisam ver que nós honramos. Eu tenho uma prática diária de honrar sempre a minha liderança. Então, sempre, quando eu vou almoçar, quando eu vou lanchar, quando eu vou fazer uma oração, eu sempre coloco eles. Eu sempre oro por eles. E sempre em voz alta. Por quê? Porque meus filhos, eles precisam ouvir. E aí, sabe o que acontece? Eles reproduzem. E em suas orações hoje, eles oram pela nossa liderança. Queridos, nós precisamos orar, nós precisamos aprender a honrar. E eu tenho certeza que começa dentro de casa, como eu falei. Bença mãe, bença pai. Eu sou dessa geração que tomar bênção era beijar na mão. Bença mãe, bença pai, bença avô, bença tia, respeito. Que isso é ensinado dentro do lar. Então, aprenda a honrar, ensine a honrar e nós vamos ver que nós vamos ter uma geração totalmente diferente. Eu quero orar por você
E eu quero orar também por todas as pessoas que têm nos mandado pelo WhatsApp mensagens, pedidos de oração, pessoas que, algumas passando, né, por enfermidades, outras, né, passando por problemas emocionais. E aqui eu tenho alguns nomes, alguns pedidos de oração. Rafael, que está internado com infecção pulmonar. Rafael, receba a cura em nome de Jesus, amém? Eu creio que o Espírito Santo de Deus está te visitando agora. Eu creio que nesse momento você está recebendo a cura. Yasmin está grávida, né? Ela está com desequilíbrio, né, na pressão, então Yasmin também receba a cura. A mãe da Sandra, que está não, já está em casa, né? Graças a Deus, Deus está restaurando a saúde dela. Deus é bom. Malvina da Glória, depressão, Gabriel Ribeiro, né? Também com problema de saúde. Agnes, pastor Jeremias, Pedro, Vitorino, Marluce e toda a família. Também pedido de restauração na saúde. Aldemir, Sheila, Simone, Aline, Lohane, Rafael, sofrendo de depressão, recuperação pelo João Pedro de Melo, Carlos Eduardo, por Leia, Senhor Augusto e Lilian, Lucinete, Clara, Marlon, Gabriel, Marcos, Vanderlei, todos esses, né, também nós vamos estar orando pela vida deles. Eu quero orar pela sua vida também. Eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei como você se encontra, mas eu creio em uma coisa: Deus é fiel. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo que curou cegos, coxos, paralíticos. Ele é o mesmo que fez aquele homem, né, que tinha uma mão encolhida e seca a voltar a ter vida novamente. E eu tenho certeza que nesse momento Ele vai estar te visitando com poder e graça e mudando a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui há nomes que nós lemos, pessoas que estão passando, umas por depressão, outras por momento de enfermidade, mas eu quero clamar a Ti, ó Espírito Santo de Deus, visita agora cada uma e que só venha, Deus, entregar a cada uma aquilo que elas precisam. Ó Deus, que eles possam ser curados, restaurados. E, Senhor, em especial, eu quero orar, ó Deus, para que nós possamos entender esse princípio da honra, que nós possamos ensinar aos nossos filhos, que nós possamos educar os nossos filhos. Senhor, que nós possamos também falar não. Sim, é necessário falar não, e algumas vezes até mesmo de uma forma um pouco mais dura, mas, Senhor, eu creio que dessa forma, Deus, nós estaremos, ó Deus, restaurando, ó Deus, aquilo que foi perdido. O respeito, a obediência, valores, ó Deus, que são universais. Então, Pai, ensina-nos, abençoa-nos, ó Deus. Pai, que nós possamos fazer a diferença como cristãos, pessoas que realmente, Deus, façam a diferença na sociedade. Eu creio, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, tem buscado vidas, pessoas, restaurado pessoas, sarado pessoas, para que eles possam, ó Deus, entender, ó Deus, que o Teu reino, ó Deus, está sendo implantado a cada dia sobre a face da terra. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esse momento especial que o Senhor tem nos dado para que possamos trazer essa mensagem. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por tantas pessoas, ó Deus, que têm nos abençoado. Pessoas, ó Deus, que têm acreditado, ó Deus, no nosso chamado, acreditado nesse programa Pão da Vida. Te louvamos por cada uma delas. Pessoas, Pai, que muitas, ó Deus, não querem aparecer, mas são pessoas especiais. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida. E eu quero convidar a você a estar conosco todas as manhãs, né, todos os domingos, às 7h30 da manhã. E tem as reprises também que passam durante toda a semana. E, mais uma vez, te peço, se você tem assistido pelo YouTube, coloque lá o seu like, dá um likezinho, né, para nós sabermos, né, quantas pessoas estão assistindo, se você tem gostado ou não, e compartilhe essa mensagem. E eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para todos aqueles que ouvirem. Então, que Deus abençoe, tenha uma ótima semana e até o próximo programa Pão da Vida. Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida.
TVC, a TV do Correio da Manhã.